Boa tarde. Tudo bem? Hi, Veronica. Hello. Are you there? Hi. Yeah. Good to Can you see hear you. me? Yes, Okay. can hear you well. All right. Boa Are tarde, we? pessoal. Yes, Am I speaking in Spanish or in English today? I think it's better in English than we translate. Okay. Sounds good. Okay. You can translate while I prep it. Ok, então a configuração que ela gosta mais para aqui para a gravata é como ela vai pegar uma fita de joystick. Alguém tem, acho que alguém tem, vou ter que aqui. Desculpa. Teve que aqui. Não é. Qual é o microfone que está aberto? Ok. Então, para a configuração de gravata, ela gosta muito de usar o joystick stuff, que é uma fita doble, certo? Como se fosse uma borrachinha. Então, essa é a configuração que ela gosta mais. Então, o cabo vai pelo nudo. Ok? Yeah, it's right there. And then you just bring it around, and then you can put it in the back of their shirt because they'll have a sports coat. So if they don't have a sports coat on, then you bring this under the tie and through the button shirt, and then you can bring it down to their waist. Ok? Então, se você tem um abrigo, pode enviar o cabo por detrás, certo? Mas se não tem, então pode o cabo sair do nó e ir atrás da gravata, certo mesmo? E depois baixar na frente, dentro da camisa. Uhum. Mas lembrem que aí a questão é que para que o microfone fique bem aderido, certo? A gravata, é para que a razão pela qual você usa o sticky jaws, certo? Que o sticky jaws é bem... Yeah. Okay. Okay. Good. Can you show us a little bit the sticky jaws, a little piece? Yeah. So the roll is usually this size, and so it's like goma. Então é como uma borracha, mas é de dois partes, né? Yeah. And I usually just, you want good clean scissors, and then you just cut a little piece. And then sometimes it gets stuck, but it's okay. It'll still work the same. Ok. Não é muito fácil de cortar com as mãos, certo? Você tem que usar umas scissors. Já esqueci o nome. Cris, Sim? ela não gostaria de usar um RM11 no lugar do sticker? Qual é a experiência dela em relação ao RM11? O RM11? Sim, no lugar dos stickers que ela está usando aí no caso. Mas o RM11 é um clip, certo? Não, ele é uma borrachinha, né, que você coloca o lavalier, que é o sunken, nele. Sim. Ele é uma forma mais quadradinha que também se aderir, ele tem uma aderência mais mecânica do que de cola, né? Uhum. Na gravata ali também meio que fazendo essa função desse sticker que ela está usando. Ela, Ok. sim, entendeu? Sim. E queria ver se ela também pode falar alguma coisa em relação a isso. Qual é a experiência que ela teve com o RM11 na gravata, o porquê que ela usa o sticker, entendeu? Entendi. Mas De repente ela uma fez essa questão é que... experiência. Sim? Sim, desculpa. De repente, para ela, de todas as experiências dela, ela achou melhor o sticker, né? Por praticidade, por alguma coisa, enfim. Uhum. Entendeu? Só para ela falar a experiência dela em relação a isso, se ela usou e por que ela dá a preferência desse. Ok.
So they're asking us if why is it you like better this setup rather than using the RM11 on the tie? It's too thick. The RM11, I've never used it on a tie before. I find it's too thick for it. They do have these other like smaller Haida mics that you can put there as well. I think this is the quickest way for me to do it, and I've never had an issue with it. But they do have other forms that you can do, like a smaller one, and you can put that one into there too. And it'll give it space around it. So you can use RM11, you can use whatever you like. I just find that Joe Sticky is the easiest one for me to do. But you can do Haida mics, you can do the Hush Loves, you can do these loves, or you can do these. So there's a lot of different ways that you can do the tie. I just find that Joe Sticky is the easiest one. But for me, this is too big. So when somebody has a very skinny tie, this would be too hard to put there. And you always have to deal with the wardrobe department. And sometimes they're very picky and they'll think that this is too big to put there, and they'll see it. So I try to go with something smaller. Ok, então o que ela disse é que o RM11, que é aquela que ela tem na mão, certo? Que é um acessório da Sanken para o Cosson CD. Ela acha que é um pouco grande para usar na gravata, certo? Então ela acha melhor usar o joystick stuff, certo? A borrachinha aquela, para gerir diretamente as gravatas. E também fala que às vezes as gravatas podem ser um pouco mais pequenas do que a gravata que ela tem nesse momento. Então pode ser muito mais fácil usar diretamente o joystick. Mas também podemos usar o Hush Laugh, que é aquela espuma que vai alrededor da cápsula, certo? Que, se não me engano, em Mursa é os foamies. Não sei se alguém aqui lembra, mas é meio parecido. Ok? Então ela acha melhor, nesse caso, usar o Sticky Joes, mas o RM11 pode ser usado em uma outra coisa. Guilherme levantou a mão. Eu já fui. No caso, Guilherme sou eu que já foi. Ah, tá. Ok. Pode. Cristian, Ricardo Sim? Gama. Oi, meu amigo. Isso, tudo bem? Boa tarde a todos. E sobre gravata borboleta, ela tem alguma... Sabe o que é a gravata borboleta? Não sei como... Butterfly try. Desculpa, na verdade que não lembro. Alguém pode me ajudar com a tradução da borboleta? Eu sei que é um animal, mas não sei qual é. Butterfly tie. Bow tie. Okay. Tá. Bow tie. Bow tie. How would you do a bow tie? Bow tie, I wouldn't put it in the tie. I would put it under. So you have the bow. I would go under the bow. So wherever the knot is, say like, because this is the bow tie, I would put it under and stick it out down here. So I wouldn't even try to go through it. I would just go under. Okay. How would you join it together? With Sticky Joes as well? Just hiding it. If you need a little bit more separation, just because it's too, because you don't want it next to the throat, because you don't want the sound of this. So hopefully wherever their bow tie is, you want to go there. Or if they have a button shirt, then I would just go to one of the buttons. Ok, então ela diz que ela não deixa mesmo no nó, mas detrás da borboleta, certo? E também também não quer ficar muito perto do pescoço, porque lembram que o pescoço pode criar um som muito raro, né? Que não é muito agradável. Então, nesse caso, ela deixa um pouco mais baixo, o microfone só saindo um pouco baixo do nó e tentar ter um pouquinho de espaço do pescoço para a lapela. Tá bom? Or if they have the button shirt, then put it behind, if they have like a button-up shirt, then I would just avoid the bow tie and go to
between the two buttons. Ou pode ficar atrás do botão da camisa melhor. Não ir diretamente ao borboleta mesmo. Yeah. We do it on the tie because the tie covers the whole center on the button shirt. So if it's just a bow tie, I'd rather go to the shirt down below. Siga. Okay. Pessoal, se alguém tem aberto o microfone, pode fechar, por favor? Estou procurando aqui. One of the other things about the tie, using the Joe Sticky, when they're shooting at the actor and then they're going to do the turnaround, I can go up to him and cheat and just kind of stick it out for his turnaround because they're not going to be seeing his front side. So it's a lot easier to bring out and hide. And so that's one of the other tricks I like to do. Então, se a câmera não vai registrar o ator na frente, certo? Ela gosta de baixar um pouco a lapela, que fique um pouco mais afora, certo? Do nó? Para que o som seja um pouco melhor. Então, para ela é muito mais fácil fazer isso rapidamente do que com outra configuração diferente no. Eu tenho uma pergunta. Saldanha, Jorge Saldanha. Ela coloca o microfone. How tight o cabo fica? Quer dizer, how tight the cable stays? I mean, you should have a curve or something to let it go easier. I mean, not too tight, not to make noise. How tight would you counsel? We have to hide the cable, but still we have to have some. So, okay. So when I bring it to the back, so if I have the cable, I always leave slack because they're going to have a collar shirt, and this is going to be, there's going to be a collar over the tie right here. So I always leave an extra slack right there under the collar, and then I put a piece of tape on their back and then bring it down their back. So I'm going to have slack right there so it's not tight, and I have this extra space right here under the collar that I can adjust. All right. Ok, vocês entenderam? Ela deixa espaço perto do nó, ela deixa pouquinho de espaço, certo? E também dentro da gravata, que a camisa vai acima da gravata, né? Então, ela vai deixar pouquinho de espaço dentro da gravata para poder, não que o cabo fique muito fixo, mas que possa mudar pouquinho da posição, né? Mm-hmm. Mas muito boa pergunta, Jorge. Muito obrigado. And then sometimes you're going to have people with loose ties too, that they're going to just have it loose. So then you want to also adjust for that. And that's when I go and start and put tape behind the tie when they're going to have a loose tie in the scene. Ok, então se a gravata vai ficar menos fixa, né? Então ela pode também usar pouquinho de fita para pegar dentro da gravata mesmo, se fica mais relaxado o ator, né? Yeah. Ok, alguém tem alguma outra dúvida daí da gravata? Okay, so let's go with the next one. Okay, so the next one I have set up is. Acho que alguém tem o microfone aberto. Okay, go ahead. Okay, so the next one I have is a hat. So I use a vampire clip for a hat. You can do it with you can use the RM11, you can use lots of different things, but one of the ones I like is a vampire clip. It has two little metal, I don't know if you can see it. It's de vampiro, a vampire clip. Mm-hmm. And so it just slides on, and then I use Gorilla tape to keep it sturdy on the hat, and then
depending, the camera's looking up, but usually when they're looking down, then you can have it right there. And if you need wind protection for that, you can always get like a windscreen and put that on top. You can do that. Or you can even, you can always do like a furry if it's too windy. And it'll usually hide really well. You usually don't have a problem. If it's a problem and you can see it in the hat, then I always suggest you can bring it right up here instead with just a piece of tape. And then you can just have it on the rim. Yeah. Ok, então essa é a configuração para se você vai usar um boné, certo? Então pode ficar, ela pegou aquela fita que o nome é Gorilla Tape, que nós escrevemos, vou escrever de novo aqui, isso aqui, Gorilla Tape, certo? Então no Gorilla Tape, ela usa um pouquinho para fixar o microfone dentro do boné, certo? E o microfone vai ficar um pouquinho baixo do boné mesmo. Se vocês acham que a câmera pode ainda olhar o microfone, então pode deixar o microfone um pouco mais para trás, certo? Mais na frente da pessoa. Nesse caso, vai ficar um pouco mais escondido, né? Também podemos usar se tem muito ruído de vento, então podemos usar uma proteção de vento. Nesse caso, ela pegou a própria de Sanken. Ou também podemos usar tipo um furry da Rycoat, ou algum tipo de proteção, ou aqueles que chamam Baby Koala na Voice Technology. So, tem como muitos nomes, né? Ok. Or you can do like a little piece of tape and put it on their head and then put the hat on top, and too many things. But yeah, so you can put it on their head, bring it down, and then put the hat on top also. Which tape do you use in that case? But this is Kinesio. Kinesio? Ok. Então, essa é uma fita de kinesiologia que acho que é a mais fácil de procurar, tipo, numa loja de terapia ou tudo mais. Normalmente é muito fácil de conseguir umas fitas desse tipo. E tem diferentes cores, né? Chris, você podia escrever o nome dessa fita para a gente poder tentar achar algum similar aqui, por favor? Da kinesiologia? Deixa aqui, kinesiology tape. Em espanhol também Sim, por exemplo, aqui alguém está falando que na loja de Decathlon. Porque é a mesma que usam para os esportes. Sim, mas é aquela que você tensiona ela ou é uma fita adesiva e é protetora à pele? Acho que, geral, teu microfone está muito agudo, está esquisito, eu não estou entendendo o que você está falando. Okay. Seria aquela hidrocoro, não sei se você conhece, de esparadrapo. Seria um esparadrapo hidrocoro. Ok, só que eu acho que é um pouco diferente do esparadrapo. O esparadrapo é um pouquinho mais forte, acho. Mas Cris, seria o micropore? Não, é tipo uma fita gafe. Ah, entendi. É tipo uma fita gafe. É quando você olha, por exemplo, os jogadores de futebol, que às vezes tem uma fita, certo? No ombro, ou na espalda, ou tudo mais. É esse tipo de fita. É diferente do micropore. É aquela fita de... É como falaram lá na conversa privada, fechada, lá em texto. Tem na Decathlon. Exatamente essa fita aí que você falou, Cris. É aquela fita de atleta. Para tirar tensão muscular. Exatamente. Ela tem uma aderência boa na pedra, na pedra. Tem uma boa aderência na pele e ela é difícil de soltar. Ela é parecida com uma gafe, mas ela é feita mais para pele. Sim. É tipo salompas. Isso. Aqui diz tipo salompas. Isso aí. O nome é de fita de cinesiologia. Cinesiologia em português. Não é uma palavra comum, né? Mas se vocês procuram nas lojas tipo Decathlon ou assim, isso. Okay. E não é muito cara. Por exemplo, se eu não me engano, é a Kinesio Tape.
Aqui, por exemplo... Tá aqui, já achei. Aqui no Brasil também tem no Mercado Livre. Mercado Livre, que é um departamento de vendas online, também vende. Ah, legal. Sim, é uma fita comum. Não é difícil de conseguir. Ok. A Nextcare tem uma, eu não sei, alguém que conhece as duas, né? Boa tarde a todos. A Nextcare tem uma que é a prova d'água que visualmente me pareceu muito. Eu queria saber se é similar, se ela é parecida, se alguém sabe disso. Acho que nos Estados Unidos, acho que eles também têm Nextcare. Veronica, do you know if this is similar, like there's a tape from Nextcare that's waterproof? Have you perhaps seen that one? I haven't tried that one. I get this Kinesio tape from our sound shop, so it's the only one I've tried. Ok. Sim, que lá nas lojas de som, elas mesmas vendem mais fitas, certo? Mas uma fita de cinesiologia normalmente é muito fácil de conseguir. Essa Nesquer que perguntaram, Cris, aí, eu já comprei dela, mas ela não tem uma aderência tão boa quanto a de cineologia. É cineologia, não é isso? Sim. Isso. A aderência dela é legal, mas não é tão legal, não. O suor solta ela, entendeu? O suor solta. Cris, você me escuta? Sim. Obrigado. Oi, essa fita, gente, eu já uso ela há um tempinho, ela é boa para pele, ela é boa para tecido. Ela é aquela mesma fita que os atletas usam colados no corpo, o jogador de vôlei, jogador de futebol, que tem aquela no braço, principalmente os jogadores de vôlei usam, ou no joelho, é essa fita. Ela é elástica num sentido e no outro ela é rígida. Ela serve justamente para dar mobilidade em algum movimento e restringir o movimento em outro. Ela tem várias cores. Tem cores muito ácidas, que eu acho que não é o caso da gente, como verde, rosa, mas ela tem tom bege e tom preto. Você acha em de esporte. Eu mandei um link agora nas Americanas que eu tô com um login aqui engraçado. Eu tô com o login do Guilherme Ribeiro. Não sei por quê. Mas, quer dizer, parece ser. Não, sei lá, tá aqui. Mas, Na verdade, eu encaminhei essa imagem da Americanas, aí fui eu, Guilherme Ribeiro mesmo. Então tá, porque é a mesma que eu mandei, parecida. Então, por isso que eu confundi. Desculpe, Guilherme. Não, é isso. Mas é essa fita daí. Ela não é... A aplicação dela tem que tomar bastante cuidado. A pele tem que estar bem seca, não pode estar gordurosa. Então, assim, aconselho a passar álcool na pele para tirar toda a gordura, deixa secar um pouco, aí aplica a fita. Ela não é alergênica, ela pode ser colada direto na pele, sem problema algum. Ok. Veronica, here Paul is reminding us that it's very important to have the skin very dry before applying the Cris, tá me ouvindo? Yes. Sim, só um minutinho. Cris, eu tenho uma pergunta. Essa técnica que usa passando o microfone próximo ao cabelo, não tem nenhum problema com a estática do corpo? Sim, não tem nenhum. Acho que não, mas vamos perguntar. Só vamos perguntar primeiro da questão do kinesio e depois perguntamos da estática. So, have you had any issues do you recommend something before placing the kinesio one? So that was actually going to be my next rig because I like the Kinesio a lot and I like to put Kinesio on the skin a lot. So if they come up to you, then they're already sweaty. I get an alcohol swab and I clean it. I clean it with alcohol because if they just wipe it down, it's still going to be sweaty there. So I'll get an alcohol swab and clean them with alcohol. And then one of the rigs I actually like to do is I get the Kinesio. I get a big piece of Kinesio. I attach a hide mic, and then I put a little bit of another secure kinesio on top, and then I'll put this on their skin, and it'll stay there all day, and it won't sweat off. Okay. So that's one of the that's one I like. Ok, então o que ela disse é o que falou Paulo Ricardo, que é importante limpar a pele com álcool antes de usar a fita de kinesio. E também o que ela faz às vezes é pegar
uma parte da fita quinício, depois pegar o microfone, usar o concealer, e acima do concealer, outra fita de quinício, acima da fita que já está na pele. Nesse caso, é muito fácil de desligar o microfone. Veronica, do you know if there's any chance of having induced noise by static on the hair? Or have you run into that? Static from the hair? Yeah. Or when placing the microphone close to the hair, have you ever had any weird? No, because I've done hair rigs. I've never had a static issue from hair before. They have so much hairspray on and so much stuff that it's pretty tame. So when I do something around here, I'll get the hair department and they'll put clips for me. So they'll adjust it. So you always want, if you're messing with their hair, you want the hair department there with you, and they're going to help you. So. Ok. Então, o departamento mesmo de cabelo se precisam fazer, passar o microfone na cabeça, certo? Dentro do cabelo, então eles mesmos podem ajudar a fixar com alguns clips. Não sei se alguém olhou alguns vídeos de como é a configuração de lapelas em teatro. É uma coisa muito comum em teatro, particularmente, porque a gente deixa a lapela na frente, então tem que passar acima da cabeça pelo cabelo mesmo. Se respondeu a pergunta que fizeram, desculpa se não sei se entendi bem a pergunta. Sim? Sim. Ok, tá. Muito obrigado. Ok, então, pessoal, muito obrigado pelos links. Acho que vai ser bem interessante guardar aqui os links para olhar o que temos disponível lá no Brasil, certo? Porque muitas das coisas que ela usa não são fáceis de conseguir. Ok? Okay, so let's go with the next rig. So yeah, so this was the other rig that I like to do, and this is the same thing with the kinesio. And this one I like to put under their shirt. If I have to go in the shirt and I don't have anywhere else to go, this is my favorite rig, because if they have a hairy chest or anything, I just cut a larger piece and I kind of make my own workstation there. So I put it across their chest and then I can tape onto that. Então, ela gosta muito da quinício porque uma coisa que pode fazer é pegar um pedaço mais grande, certo? No peito. Nesse caso, ela vai trabalhar muito mais fácil, porque ela pode aderir qualquer coisa àquele pedaço de quinício. And so, the kinesio, you can have a larger go like this, or you can even go up and down. So then you have a free way to move it. And one of the things, if you peel it off and try to put it back on, it's not going to stay. You're going to need a fresh piece. Ok, então se você desliga se você retira o pedaço de quinício, vai ter que usar outro novo, porque não vai ser aderido de novo. Tem que usar outro pedaço novo cada vez que você vai aderir. Mm-hmm. Okay. Other people like to use on their skin. They like to use Mepitac. I've used it a few times. I use this one more to hide a microphone than to take it on. And then other people like to use transport. But I found that when I use kinesio, the people who turn red from using the transport, this one, I've never seen anybody get a rash or turn red after when you peel it off, after having it on all day. So I always tell people, because sometimes they won't let you tape it to their skin, and that's the only place you can have it. So they're going to say, I don't want any tape on my skin. I'm allergic. I get a rash. That's when I tell them the kinesio tape, it's anti-allergenic. You're not going to get a rash. And they'll trust me and use it, and they end up liking this one. Então, ela está dizendo que o quinesio não tem nenhum tipo de reação na pele, certo? Nenhuma, é anti-alergênica. Então, ela pode usar em qualquer pessoa, mas às vezes como transport, que é da 3M, às vezes pode ficar com uma pele vermelha, algumas pessoas que têm uma pele mais sensível, né? Então, tem que ter precaução com isso. Sim? Se a pessoa tem o peito muito cabeludo. Sim. Muito cabelo. Então, como que ela faz?
Okay, so what do you do with the hairy people? With the heavy people, I try to put Hairy. hairy people. Sorry. I'll put, so I always try to put it on their clothes. So the skin is the last thing I want to do. I want to put it on their clothes so it can move around with them, and you're not causing the friction between the skin and the clothes moving back and forth. So because you don't want anything rubbing on the microphone. So if you have it on the clothes, it's going to move along with it. It's not going to create that noise. So I'll try to find somewhere to put it on their clothes. If not, then I will put the larger piece of tape on them, and then do this rig. What some people do recommend, we talked about it yesterday, is they'll wear another shirt under, so we can tame it a little bit. And then and if it's that case, I don't like to put it between two shirts. So if they wear another shirt under to kind of tame their hairy chest, I'm not going to put it between two fabrics because you're going to get friction and noise there. So I'll put it on the bottom side against the t-shirt instead of on their skin, because it'll help with sweat and with everything else. But I'll just put a protector on it. I'll probably do like a fur rig with their hair under the second shirt. And I didn't get to show you these yesterday, but this is just fur. You can go to any shop that sells fabric, and you can get a big piece of fur, and then you just cut it into little pieces. And so you just get little, and then you just cover the fur. And this helps you with so many different things. This is a really good rig. And so they have a hairy chest, and you're going to tape it in the inside of their t-shirt along their hairy chest. This is going to mix in there well, and you're not going to have any noise. Ok, então o que ela disse que uma ideia que pode ajudar muito é que a pessoa tenha uma camiseta acima da sua pele, certo? Que ela possa usar o microfone acima daquela camiseta e não diretamente na pele. Ela tenta usar a pele como plan B, né? Se tiver algum problema, mas podemos usar uma camiseta abaixo dela. Mas o que ela fala é que ela não gosta muito de ter a lapela entre uma camiseta e outra, certo? Então, nesse caso, o que ela pode fazer é pegar um pequeno pedaço de pano, o que ela mostrou, e fixar como uma borrachinha, certo? Para segurar. E vai a lapela, o windscreen, e depois vai o pedaço de pano, e depois isso pode fixar como uma borrachinha, e isso vai dentro da camiseta. Ok? Mas é uma pergunta muito importante. Nesse caso, é melhor tentar falar com a gente antes de fazer a sugestão de que eles cheguem com uma camiseta acima do corpo. Né? Yeah, and this is also a really good rig when you're outside, because this one will help you a lot with the wind protection. Sometimes the Ryco furries, they can only protect so much, but when you have a good fur system and the outfit isn't an issue, so you can easily hide this in their jacket or something, this is a really good wind protection. Então, ela está dizendo que também pode ser usado na externa, certo? Porque trabalha muito bem contra o vento. Às vezes, o furry de Rycoach, por exemplo, pode proteger até um ponto, mas se o vento é muito forte, uma configuração como essas pode ser um pouco melhor. E se a pessoa tem um abrigo, tipo, você pode esconder o microfone dentro do abrigo e ter melhor trabalho nesse caso. Ok? Right there. Okay, so, any more questions for that stuff? Então, alguém tem alguma outra pergunta? Tá bom? Eu tenho. Ok. Sim? Deixa eu te fazer uma pergunta. Com relação agora à retomada da gente depois da pandemia,
Qual é a preocupação dela em relação a lapelar o elenco e higienizar essas lapelas? Se vai ser um novo momento de repensar em como lapelar as pessoas? Ok. Ok, normalmente deixamos a pergunta para o final, mas não tem problema, vamos perguntar. So, what do you think will happen now with the pandemic and you getting there and helping the talents with their microphones and how to clean it, etc.? We're still in all of those stages right now. I know one of our sound shops came up with a cleaning kit. So they're selling little cleaning kits that have alcohol swabs and Q-tips and all the different things so you can clean your lavs and everything. We're always really good about cleaning. I usually clean with alcohol, and I was reading up after I talked to you yesterday. I was reading up about it, and it's good to disinfect with alcohol and then do a little bit of olive oil or coconut oil to maintain the flexibility in the cables. And so we'll be continuing to clean every day. Some people only clean once a week. They clean once a month. We're going to be cleaning them every day. I'm thinking when I go back, I'm going to be separating by cast and having I'll get like those pencil pouches, and I'll have different transmitters in there. So I have which ones are clean, which ones are dirty, and I'll make sure that the same actor always uses the same lav or the same, I haven't gone into the ankle straps and thigh straps, but I'll make sure when I'm using straps on an actor, that strap is going to be for that actor the whole rest of the show. So I'm not giving it to different people and their sweat is getting on it. We still haven't gotten our full guideline of how they want us to clean everything. I know some people are doing UV or the boxes that have the UV lights or something like that. I'm not too sure how those work, but I know that a lot of people are starting to make those. Ok, então o que ela falou é que antes eles limpavam não tão constantemente, mas agora vão ter que limpar muito mais. Lá nos Estados Unidos é muito fácil procurar aqueles panos de álcool. Não sei se em Brasil aqui na Colômbia é impossível, mas você pode pegar aquele pano de álcool e limpar o microfone mesmo, o cabo. Mas também uma coisa que vai acontecer é que quando você aplica o álcool nos cabos mesmos, vai perder como a textura, né, do cabo. Então, uma coisa que você pode fazer é untar óleo de oliva ou de coco, certo? Coconut oil, azeite, para que fique um pouco mais fácil de manusear o cabo. Uma das coisas que ela acha é que ela vai ter que ter um transmissor, uma lapela e uma strap, uma faixa, certo? Para cada um dos atores. Ela vai ter que ter uma caixa com cada uma delas. Ainda não está, ela está falando que escutou que os raios UV podem funcionar, mas ainda não tem o pessoal lá ainda não tem muito conhecimento de como é, de se é possível e tudo mais. Ok? E eu tenho uma pergunta. Uhum. Sim? Que material seria esse que ela envolve o lapela? Desculpa, perdi o som de vocês. Um segundo, pode repetir? Esse tecido que ela cobre o lapela, o que seria? Qual é o nome desse material? Com que ela cobre a lapela? Sim. Mas o que ela já demonstrou, certo? Yes. Sim. Isso é um fur, mas não sei se tem um nome técnico. Is there a technical name for the fur you used over the lavalier, the one you just showed? No, this is just from a fabric shop. You just find something that's smooth. You can listen to it and make sure you can rub it together and make sure there's not any noise, but it's just from a fabric shop that you can buy the big patch and then just cut it yourself. Ok, então aqui algumas pessoas estão dizendo que é tipo uma pelúcia, certo? Que você pode comprar um pedaço e depois está cortando cada um dos pedaços. Aqui temos uma pergunta bem interessante, que é como é a colocação com atores que têm, ou atrizes que têm quando tem um tecido liso é com decote em externa, ok?
So how would you do a female with a small dress and in the outdoors there's not much room to hide the microphone? How would you do that? So if you're outdoors and there's going to be wind, you could do the fur rig and just make sure it's right and it's enclosed. Or one of the other things that I've done is I'll just get, let me get love. So if you end up just putting like a cap on it, and if they have a small dress, you can just run it on the inside, on the seam. And then you just have to spend time on it, but then you just run it right here on the seam. You put the little wind cap on it. It's pointing inside, so the wind isn't really hitting it. And then I do the transport. I do the transport because it's easy to rip. So you can just do like little strips. And then so you just do little strips and then you run it on the inside of their shirt. So then, or of their dress. And so you just have to have patience and time, and then you run it through here and you run it all the way to the back. And so, okay. Because sometimes there's an option to put it right here, so then you want to run it backwards. But if they have it here, then you run it under the bra and you clip it to the back, or you can bring it down to their thigh. Or if they have like, if they have a Spanx, like a faja, then you can put it in there. Ok, então se você pode deixar dentro do tecido mesmo no centro, vai ser fácil, nesse caso, como um protetor de vento também. Pode usar o protetor de vento que tem a lapela mesma, certo? Mas se não é possível nesse caso, então pode ficar um pouco mais ao lado, certo? Aí na beira, certo, do tecido. E pode usar pequenos pedacinhos de fita de sticky joes para fazer tudo na beira, certo, do tecido. Mas vai precisar um pouco mais de tempo e de dedicação, né? Vai precisar um pouquinho mais de trabalho. So if they have like a dress that comes like that or a small suit, I do the Haida mic, and then the Haida mic right here. So you put it right here in the center, and then you can even get a little piece of fur and you cover it with fur. So when you're rigging it, you want to get the Haida mic and then put the fur. You can do the rye coats that are already furry, and you can tape it on top. The rye coats come with some like this, some circle ones that will go around it. And then you put the fur on top. So the different stickies for rye coats are, you can have the circle ones or the ones with the hole in the center. These are the old ones they used to make. So they all work the same. And then they have the fur in different colors. They have gray and white, beige and black. So these are already pre-made, pre-cut, and those are from rye coat. And those, yeah, they work great to just cover it up. Or you can just put it straight to the microphone too. So you can just, you get it, you put it on one side, and on the other side, you put this on top. And then you just put it on them. So there's lots of different ways of doing it. Ok, acho que a vantagem é que é muito visível o que ela fez, né? Que você pode pegar a lapela, depois pode pegar alguns daqueles adesivos de Raincoat ou da 3M ou algum deles, pegar um pequeno pedacinho de pelúcia, né? E fixar aí no meio do tecido. Mas também acho bem interessante que é muito importante o uso de concealers. Às vezes algumas pessoas não têm concealers na mão e na verdade é muito importante.
vocês sabem que tem marcas que só fazem concealers, mas algumas marcas de lapelas mesmos também oferecem os seus próprios concealers. Então, como todos, a ideia é mais ou menos a mesma coisa, certo? Ter um espaço entre a lapela e a pele ou o tecido que você tenha muito perto. Bruno pergunta se tecidos como nylon ou poliéster que tendem a ser mais barulhentos, tem alguma sugestão? Ok, acho bem interessante a pergunta. So Veronica, there are some types of clothes that they can get more noise, like polyester or nylon. Do you have a suggestion for those? Try lots of things. You have to always have plan A, B, and C. You have to play around with everything and look for different options. Sometimes with some of the noisy clothes that I found, if I put the microphone on top, like I'll get noise. Like I'm trying to remember, there was a jacket and they were wearing a coat on top, and the two rubbing against each other was creating a lot of noise. So what I did, I put the microphone here, and on the jacket on top, I would tape the two together. So that's when I would get super stick or top stick. So that's when I do, when I get the double stick tape, super stick or top stick, and I'll put, if I have the jacket and the t-shirt, I'll put those together. So for the noise, and then I'll put the microphone here. On some of them, if the shirt is too loud, then I'll even put it like on the bottom and then put it here and then tape the other two together. So you have to play with it a lot, and the more you do it, the more you start to figure out which one will work for which character. Então, o que ela falou é que nesse caso, se por exemplo, tem dois panos, certo? Diferentes, que tem muito ruído um com o outro, o que você pode fazer é aderir os dois, certo? Na parte onde fica a lapela, juntar os dois tipos de pano com top stick ou super stick. Então, nesse caso, vão ficar mais fixos e a lapela não vai ter muito barulho entre um e outro. Mas, mesmo assim, é importante ter diferentes tipos de ideias antes de chegar ao local, porque pode ser um pouco difícil de ter controle às vezes. Ok? They're asking here, vamos fazer aqui a pergunta do strap de peito. What do you think about the straps for the chest? Do you usually use them a lot, or? I have, and that's another good one also for people the hairy people, are the chest straps. And this one's an Ursa's chest strap. So if nobody's seen these before, they have a little thing right here in the center. And this is for the antenna, and then this is where the lob would go. So if you have that person who's going to be running a lot or sweating a lot, and the kinesio is not an option, you can use the chest strap, and then you can put this one on them here, or you can put it below them as well. But yeah, and then this one, it has Velcro at the end, so this one just goes around them. Ok, então acho uma pergunta muito interessante que perguntou o Lucas. Então, aquele é um acessório da Ursa, que em vez de você ter um strap certo para o transmissor, tem um strap para a lapela mesma. Então, você pode usar ao redor do peito e deixar aí o microfone. Então, aqui, só deixa aqui mexer um pouco. Alguém fala também dos os concealers da Bubble Bee. Sim, a ideia com os concealers é a mesma coisa, seja Bubble Bee, seja aqueles de Hydamine, qualquer coisa, a ideia é a mesma, mas alguém tem alguma preferência de outro ou outro. Ok, alguém tem alguma outra pergunta que... Cardoso? Sim? Consegue me ouvir direito?
Sim. Tá. Então, vê com ela, a gente trabalha muito com couro, armaduras, e tem sempre aquele barulho que range pra caramba e é muito difícil de tirar. Muitas vezes tira lá na pós-produção. Pergunta ela se tem algum meio que a gente possa estar tirando esse range de couro que incomoda bastante. Já tentamos de todas as formas, já colocamos já esse coisa que ela tem aí, essa pelucinha dobrada, e mesmo assim o range de couro continuou muita coisa. Ela tem alguma ideia que possa ajudar a gente? So they're talking that there are some times where it's very hard to handle when there's leather. Do you know if there's something you can do to avoid the noise for it? With leather is very difficult. You want to have it outside the leather. You don't want to have it inside. I worked with a girl who had a full leather zip-up dress that I couldn't put anything on her. It was very hard. She was wearing a necklace. I was able to hide a B6 on her necklace because anything you put under, it just wasn't going to work. So I have worked on a motorcycle show where they wear like vests, cuts, and I would put it in their pocket and stick it out of the pocket. And you just want to have it outside the leather. You don't want to have it inside the leather. Ok, então ela falou que é muito difícil ter controle no caso do couro. Inclusive falou que tem caso dela que não foi possível ter uma lapela no couro mesmo. Então ela teve que pegar V6 da Countryman e deixar atrás de colar, nesse caso não no couro. O que ela diz que a única coisa, se você tem que fazer isso, é tentar deixar fora do couro, não dentro do couro mesmo. Ok, muito obrigado pela pergunta. Muito, muito interessante também. Aqui temos outras perguntas. One of the questions is, do you prefer to do skin or directly on cloth? If it's your taste, if you have to choose, which one would you choose? I prefer clothes. I prefer putting it on the clothes because it can stick out better. It'll stick out more. So you can cheat it more on the clothes than on the skin. On the skin, you have more of a chance of it falling or more things rubbing on it. With the clothes, it gives you more options and more different tapes that you can use to attach it in different areas. And yeah, I'll let you say that. I'll finish that right now. Então, a preferência dela é, em vez de usar direto acima da pele, usar acima do pano ou do vestuário mesmo, certo? Porque ela acha que é mais fácil de manusear e usar as fitas acima de pano do que na pele mesmo. Ok? Josh pergunta... Sorry, they're asking, what if the cloth is too tight like a t-shirt? What would you do? What would you prefer? The t-shirt, if they're just wearing a t-shirt very tight, even if it's white, I'll do the chest piece because they always have like that little between the pecs, between the breasts, they always have a little gap, and that's where I'll put this on there as close as I can. And so that's always worked for me on tight shirts. One of the other things, if the height of mic is still visible, if you can still see this, if it's still poking out too much, but you need the separation on the mic. One of the tricks I learned was, I don't know if you guys have moleskin out there. Moleskin usually comes in rolls. So they sell moleskin in rolls. And then I usually cut them into smaller pieces. And one of the tricks I learned was I get a little piece of moleskin and I created a little barrier, kind of how I circle it with the Joe Sticky. I'll get this one and I'll create a little barrier. And so you're making a little gap for it.
And so you're gonna have a little gap for it. And then you do this rig with it. So you end up doing just skin tone, and it's a little bit smaller because you can do the circles smaller or tighter, and then you can put that on there. If the height is too noticeable, then you can just get a little bit of moleskin and make your little separation. So it's not hitting the skin, you still want a little gap in between. Ok, então, o que ela disse é que ela normalmente usa o concealer, mas às vezes no peito da pessoa fica como um pouco de um buraquinho, certo? De ar, que pode ajudar a esconder o microfone que está dentro da camiseta, né? Então, mas se às vezes você usa o concealer, você pode olhar o concealer da fora da camiseta, então ela em vez disso pode usar aquela configuração como moleskin, certo? É fazer o moleskin acima ao redor da lapela, certo? Pode ficar mais ou menos grosso, então com isso você pode tentar que seja menos visível a lapela mesmo, ok? Então, aqui Bruno faz uma pergunta bem interessante. Bruno's asking if is it I mean, can you do a pre-production meeting with the wardrobe to discuss some details? Is it that something you regularly do? I don't regularly do it. The day of, I will. So if on some shows, if they're going to be in costume and it's going to be a costume they're going to be in the whole time, then we will have a prep day with them so we can see the costumes before and see where we need to get it done. And sometimes, well, one of the things we do, we ask costumes if they can cut holes for us. So that's something that we regularly do. The pre-production, I wish we had it on every show, but usually in the morning when I see what actors I'm going to have, I will find somebody in wardrobe and see if they have photos of what they're going to be wearing, so I can start preparing for the day, what costumes I'm going to be having to deal with that day. Então, às vezes não é possível, mas ela tenta falar com a gente e também se chega ao início do dia, ela pode olhar quais são os vestuários dos atores, certo? E falar com as pessoas de figurino para que tipo possam fazer possam fazer algum espaço no vestuário mesmo, certo? Como uma perfuração ou alguma coisa que eles precisem. Podem falar com a gente um pouco antes da cena. Mm-hmm. Ok. Interessante aqui comentário que diz Isaac. Have you had issues with people who use like moisture kind of when they use something on their skin? Does that happen? What can you do in that case? You want to wipe it off. Okay. Because it's not gonna stay. Some people they'll use they'll just moisturize, and you know it's you're gonna have to clean it with alcohol. You're gonna have to give them a baby wipe it down with baby wipe, and then do some alcohol on it just so you can have that dry skin without the moisture in it from whatever lotion they're using. Okay. Muito obrigado, Isaac, pelo comentário. Se vocês têm alguma pessoa que tenha crema hidratante, certo, na pele, tem que limpar de algum jeito, certo? Então, pegar alguma coisa como alcohol, alguma daqueles lenços para bebê, você tem que limpar a pele para poder adicionar qualquer fita. Mm-hmm. Ok? Ok, alguém tem alguma outra pergunta? Não sei se esqueci alguma pergunta da que fizeram, por favor, podem perguntar de novo. So one of the other things was, like, if you have a jacket, you can hide it
under the jacket. And you always want to talk to wardrobe because they can cut a hole for you. They can go and cut a hole for you right there, so you can bring it inside, and then you can just drop it in the pocket inside. So then you can just put it in the pocket. So you always want to be friends with wardrobe so they can cut clothes for you. And so then you have more options with all the outfits. Então, isso é interessante. Se você pode falar como pessoal de figurino e que elas possam fazer orifício para você, para poder ter o cabo no meio do orifício, é uma boa coisa que podem fazer. Eu tenho uma pergunta. Sim? Ok. Assim, se você tiver que colar o microfone, o lapela, perto dos seios, onde a pele é muito sensível, se esse kinesio tape é o indicado, ou tem algum, porque as pessoas aqui é muito sensível, aqui costuma queimar a pele se você botar um top stick ou qualquer coisa desse tipo, entendeu? Tem alguma fita que seja mais antialérgico e que queime menos a pele? A fita de cinesiologia é antialergênica, então essa pode ser nesse caso. Sim, mas assim, eu já tive problemas com fitas bem, assim, que dizem que são antialérgicas e a pessoa tem esse problema, entendeu? Ok. Ok, então eu acho que é isso. Acho que a resposta você já deu. É Kinesio tape. Ok. Veronica, he has had some issues with people who are very, very sensitive, have very, very sensitive skin. So do you know if there's another even safer way than the kinesio tape, or anyone you suggest? I would say try the belt, because if they're already picky about tape, the belt is going to be your best bet to put it on them. If not, try to find a place on their clothes. But what if you have something, if you need to put it on the neck, for instance? On their neck? Yeah. What? I mean, não sei se, let's just ask. Jorge, não sei se between the breasts. What I mean is between the breasts, you know, women. You put it on their bra. You don't put it on them, you put it on the bra. So yeah, noisy drop. Mm-hmm. So you're gonna put, you'll get this, and then if they don't like how it, so the sticky stuff is gonna be on the bra, just like on this one. So on the bathing suit, you're not gonna put it on their chest. You're gonna put it on here as well. And if this bothers them, if they think that's a bother, then you can just get some fur and put that there so it's soft, and so they don't feel any irritation. Ok. Ok, acho que foi uma boa, né? Em vez de usar a fita diretamente na pele, deixar no tecido, se precisar deixar algo para que seja mais confortável, pode usar um pouquinho de pelúcia aí para ter melhor contato com a pele. Ok. Thank you. Muito obrigado, Jorge. Alguém tem alguma outra dúvida? Sim. Ok. Ela teria tirar algumas dúvidas nossas na questão de quais as dificuldades que ela teve no set, alguma curiosidade assim que ela acha que é bom repassar diante de toda a filmografia que a gente viu dela, todos os trabalhos dela. Qual foi assim aquele trabalho assim que ela suou mesmo, que ela teve grandes dificuldades? Ok, perfeito. So Veronica, which ones do you remember are the jobs that have made you sweat? The ones that have been tricky? It's not so much the jobs, it's the outfits that come with some of the jobs. Because sometimes they're not wearing a whole lot of anything. Or sometimes you're in a location at the top, on the rooftop of a building, and you have crazy wind, so you need to make a bigger rig. And the biggest battle that I encounter is
wardrobe department. So you want to have the wardrobe department on your side. You want them to be your friend, so they can help you out. Because if you don't get along with them, they're gonna say, you can't put it there, I see it. You can't put it there, I see it. So you want to be friendly with them, and they're gonna help you. So if I need to put something really big that you can see, you can work with them and say, okay, only when they're on camera, you know, I'll move it to this other side. And so you work with them. But the ones that have made me sweat are when I'm trying to when they're very, very sweaty, they're under a mask and I have to put kinesio on their face and they look like they're, they came out of the hospital or something because they have their whole face taped and clipped and everything under a mask, and they're just sweating. And I think that's the hardest thing, because sometimes the mic, the condensation will get to it, and then you have to go in there, switch it out, put fresh tape on them, and put a new microphone on them. So I think when I'm working with costumes and it gets really hot after a long day, that's probably the hardest I've done. Yeah. Então ela diz que das coisas mais difíceis é quando você tem vestuário muito complexo, né? Então ela acha que é muito bom que você tenha uma boa relação com o pessoal de figurino para tentar consertar qualquer coisa, que eles não tenham criando briga cada vez, né? Que sabemos que pode acontecer. Também fala que nos casos que tem o microfone muito escondido, a gente tem muito suor ou você tem muito calor, é uma das situações que é mais difíceis, que sabemos que no Brasil acontece muito também. Cris. Sim? Boa tarde, Josimar Cardoso. Uma pergunta para ela. Primeiro, dar os parabéns pela aula dela aí, tá? E eu queria saber uma coisa com ela. Se ela já gravou alguma cena de efeito de chuva, que existem várias maneiras de se gravar. E muitas vezes o diretor quer o som direto. Como é que ela faz? No caso de chuva? E efeito de chuva. Okay. So first of all, he wants to thank you and congratulate you. And second, he would like to know what is it that you do when there's a rain scene. When there's a rain scene, so we have the boom. We have it inside a piano, and we have waterproof casing for it. But for the lav, I have these little finger condoms. And so I'll get one of these, and I'll put a little protector on it, and then you can also put wind inside it if you want, or I don't have a piece with me, but there's one called Acoustifoam that I can put in there as well, just to give it a little more, and then I'll just wrap it. You can also do this with little finger condoms, or you can do it with a balloon. And so then you just wrap it, you get little rubber bands, and then you just use that, and then you can hide it so it doesn't get anything. And then for the transmitter, you get a non-lubricant condom, and you can wrap this as well. And so then they're both protected. And I highly recommend you keep these in your kit. They're little rubber bands for the cable, so you never have loose cable anywhere. That's a good, I always carry some in a little jar with me with different ones. Does it affect the sound? No. You might notice something small, like very, very minor sound, but I haven't had huge issues with it. Ok. Então essa é uma muito boa, né? Como protetor de dedo, ela chama como preservativo de dedo. Então você aplica acima da lapela mesmo, e depois como uma borrachinha você pode deixar a proteção fixa. Também pode ser, desculpa que esqueci a palavra em português, mas globo, como tipo dos aniversário, né? É outro tipo de uma bolinha de festa de aniversário. Isso, exatamente. Então você também pode usar isso no caso que precise proteção para as equipes. Esse tem um transmissor, pode usar
preservativo sem lubricação, certo? Ou também mesmo a outra opção dos aniversários. Mas é uma dica bem interessante. Temos aqui uma pergunta. Ou, sim, camisinha de dedo ou bexiga para cápsula. ¿Alguien conhece uma opção aqui, aí no Brasil que tenha parecido ao que ela usa? A gente usa isso aí, mais ou menos. A maioria das vezes é isso. Ok. Eu já usei uma coisa diferente. Eu estava fazendo um seriado passado no hospital. Então eu peguei aquelas luvas cirúrgicas, cortei o dedo e fiz isso que ela fez e aproveitei o resto da luva e coloquei no transmissor e funcionou muito bem. Ok. Então, essa é uma opção aqui. Eu também já usei essa técnica também. É que eu pensei dela alguma coisa para acrescentar para a gente. Eu também já usei essa técnica, a luva de cirúrgica, no caso que você falou. Também é muito bom. Funciona bastante. Ok. Boa dica. Mandei um link sobre as camisinhas de dedo aí, tem em alguns lugares. Camisinha de dedo? Ricardo, enviou um link com uma opção das camisinhas. Essa camisinha de dedo que ela usa, preservativo de dedo, botei um link aí agora. Ok. Sobre a cápsula, eu uso diferente às vezes. Eu uso com a pelúcia e a cápsula é invertida para baixo na questão da chuva. Eu aprendi isso com um técnico de som. Então... Sim. Ajuda muito a trocar. Sim. Para baixo, correto. Tá certo, Tati. Sim, muito importante. Okay, so they've been chatting here about sometimes they use gloves for surgery. That's another kind of protection that can be used, and pointing the microphone downside so the water doesn't drop above it. Uma coisa que ela falou também é do protetor de piano no boom. Para quem não conhece, o piano é um tipo de protetor de uma marca que é Sinela, que fazemos protetor para os microfones de boom, né? Então, o modelo de seu nome é piano, então ela é por conta disso que ela falou piano, tá bom? Ok, muito bom, boas dicas. Estou muito impressionado, muita coisa bacana aqui. Sim, Sinela não é barato, não é barato mesmo, not cheap. Is there any other rig you can think of that we might? Yeah, well, I can show you different straps that I use. Good. Yeah, so we have Neopax and Ursa straps, and I think Viviana straps also. I'm not sure if there's other ones. So these are different straps. This is a Neopac, and this one is. You guys have these out there, I'm sure, right? Yeah, some of them. So, this is an ankle one. So this goes around their ankle. So if you're gonna run it down their pant leg, I have these for the ankle. And then it's kind of like we have the Ursa one for the belt. We also have a waist strap, and this one goes around their whole waist. So this one, if they're wearing a dress or something, then they can just put it on their so then this one just goes around their waist. And these are good for kids too, if you're gonna have a kid running. If you're gonna have a kid running, then that's a good one to use. And one of the ones that I like for women who are in dresses are these that are called thigh side, because the antenna is gonna go sideways. So you're not gonna have, so it can go higher up, because you're not gonna have the antenna pointing down or pointing up. The antenna is gonna point sideways. And this goes around their thigh. So this is one of my favorite ones to use on all the ladies who are wearing dresses or skirts. And another one we have are Ursa pouches, and this one just goes inside. So
one of the shows I'm working, we have a lot of helmets. So I put Velcro on it and I put it on their helmet, on the inside of their helmet, and the pack goes right under their ear, and I have the microphone on the other side. And so these pouches help me stick it on, stick it off, and so I use these a lot. And another one, so on the bathing suit rig, if there's not anywhere to put it, you can get one of those pouches, and the Ursa pouches, and they come with clips, and you can just put it on the top of their hair, and then the hair can cover it. So that's one that I like as well. If you don't have Ursa packs, you can just get baby socks, like little kid socks, and with a safety pin, and you can stick it. If they have a sports coat that doesn't have a pocket inside, you can just get a sock, drop the transmitter inside the sock. So just drop the transmitter inside, and you safety pin it inside their jacket. And so that one we use a lot as well. So those are different ones. Ok, então vocês olharam os diferentes tipos de cinto que ela usa, certo? De faixas. Tem aí umas para a perna, outras para a cintura. Aquele da cintura também pode ser usada nas crianças, certo? Se tem uma criança correndo, então podemos usar aquela da cintura. Uma coisa boa que também falou é que temos um tipo de faixa que o transmissor fica horizontal, certo? Mas nesse caso acho que vai ter um pouco de perda na distância do sinal, porque a antena não está vertical, certo? Lembrem daquela a reciprocidade das antenas, mas mesmo assim pode ser instalado nesse jeito. Também podemos usar as meias de bebê como clip, ou também usar a bolsinha mesma que a Ursa tem. Por exemplo, em algumas estações de TV acontece que o pessoal de figurino podem fazer umas bolsas pequeninas assim para vocês, eles podem fazer muito rapidinho, então é uma boa ideia também. Então, qualquer coisa que tenha o tamanho do transmissor mesmo, é usar algum tipo de clip ou algum tipo de jeito para fazer pegar a equipe, ok? Sim, Carol tem uma boa indicação, que ela usa em crianças da coxa pelo tamanho mesmo, como a criança é mais pequenina, então pode usar na cintura em vez de uma perna de uma pessoa que seja muito grande, né? Uhum. Ok? Alguém tem alguma pergunta aqui das faixas? Né? If they're wearing a regular t-shirt, just right there. And it goes around and to the back. And so I just get a piece of I just get transport. Let's see, just a piece of transport, and you run it through the back. And so, and it just goes back. I worked with an actor who had a very big chest. So when I put the wire, it would stick out. Even if the wire was nothing on it, you could always see it. So the collar was the only option I had. So I would always do the collar and then back, down his back. And so that's a really good t-shirt option. Então, essa é uma opção bem interessante. Se você vai usar camiseta e não é possível deixar o microfone mesmo no peito, pode usar transpor e fixar a lapela no colar, certo? Da camiseta e deixar o microfone assim. Tem aqui uma pergunta. Toninho pergunta, se a antena fica horizontal ou a antena do receptor também? Teoricamente sim, mas na verdade que depende. Se você está no trabalho, não é mandatório, mas vai ajudar, ok? Na verdade é melhor nesse dia você, se tem algum problema, tente virar a antena, virar o horizontal, mas normalmente não é uma coisa muito evidente, né? E também a antena vai ficar muito perto da pele, então também não vai ter muita distância.
Então, muito boa pergunta de Guilherme. How's the relationship between you and the cast? Do they usually put some resistance, or how do you handle that? I had a couple people who had were very resistant, but I have a really good relationship with them. I make sure that when I'm going to put a wire on them, I make sure I tell them, okay, I'm going to wire you. I'm going to put it here. So I need you to turn around, or I'm going to put it through your pants to your ankle. So I always make sure to tell them what I'm going to do before I just go up to them and start messing with them. So you want to build a good relationship with them. You don't want to talk to them too much because they're there for a job. So the only communication you should have with them is about sound, about what you're going to be wiring. One of the other things, if you're watching rehearsal and you see that they're doing some sort of movement that they might end up hitting where the microphone is, you want to tell them, okay, I'm putting your microphone here, so remember this is where it is. And if they say, oh, I go like this, I'll try to do that on this side instead. So when I'm gonna hit myself, I'll go here and not say it on my line. I'll wait till another time to do it. So you want to be able to communicate with them, let them know where they have it, so they're cautious of it. Então, o que é importante é falar com a gente, dizer diretamente o que você vai fazer. Olha, eu vou pegar aqui o cabinho, vou tirar o cabo por aqui por acima, tudo mais. Então, é falar com a gente. E também não falar demais, né? Não ficar falando com eles de qualquer coisa, não é preciso. É só falar do que você vai fazer. E também, se você acha que no ensaio o ator vai fazer algum movimento que pode criar algum problema no som ou bater um pouco o microfone, você tem que falar com ele para que a pessoa não faça isso no tempo de gravar, ok? Just real quick. Sorry, go ahead. Go ahead, don't worry. Another thing with knowing what the actors are doing. So another thing that we have to do is if you're watching the rehearsal and they're drinking a water or they're doing something and they set the cup down during a line, you need to go and fix it. You can put transport under the cup as long as the cup you can't see it. If it's just a quick drink and they put it down, you either want to put something on the table. So you want to, if the table isn't being seen, you want to put a towel or something there so it's not making the clinking noise when they set it down. So that's another thing to keep in mind while you're watching rehearsal is what they're going to touch, how they're going to set it, on what line they're going to do it, so you can be prepared to fix those when they're happening. Ok, então outra coisa que pode acontecer é que o ator, por exemplo, tem um copo de água na mão e depois vai deixar o copo na mesa, vai ter um som por conta disso. Você tem que estar pronto, né? E tentar, por exemplo, usar transpor ou usar algum tipo de pano na mesa, certo? Para tentar evitar o problema naquele som nesse caso, ok? Just real quick, someone here didn't understand well how is it that you fix the transmitter behind the hair. Can you explain that again, please? Behind the hair? So if they have a strap on the back of their t-shirt, you can just clip it. You clip the transmitter and the pouch. And so then if it's here, it just runs around and then you clip it. So if you can't clip it to the back of their bra, you can clip it to the back of their shirt up top. Ok, então respondendo à pergunta de Lucas, se a pessoa tem o cabelo longo, você pode fixar o transmissor mesmo de trás do tecido para não ter o transmissor na outra parte do corpo, que pode ser muito interessante. Tipo, você tem um biquíni ou uma coisa assim. Perguntan in high action scenes, what do you really do to wire? High action scenes, I'll try to put it on their clothes, not on their body, because they're going to be sweating a lot. I worked on a cop show and they were wearing SWAT outfits. And so I tried to look on the SWAT outfit and find somewhere where I can stick that on.
Another thing is Coban. If they're running, this is something really good that's not gonna come off. The straps, the Velcro sometimes might come off on the straps if they're running or moving too much. It could slide down, and the transmitter can come off. You don't want that to happen. So Coban helps a lot because you can tie it and it'll keep it tight. You'll probably have to go like 2 or 3 rounds. You just don't want to do it too tight because you don't want to cut off their circulation. The Coban helps a lot for the transmitter. For the wire, I'll try to put it somewhere on their shirt. And another thing you could do, if you do find like a good spot on their shirt and you feel like it's gonna get pulled, you want to make sure that there's slack. So you always want to tape slack to it, just so there's room for movement if they're going to be running. But for fight scenes, we usually try to avoid putting wires on them while they're fighting, just because you don't want them to hurt by falling on the transmitter, and you don't want them to get caught by accidentally tangling themselves. Ok, então se é uma cena tipo de luta, eles tentam não usar nenhuma coisa porque o ator mesmo pode sofrer alguma coisa por cair acima do transmissor ou ter algum problema com o cabo mesmo, certo? Mas se tem muita ação, então o que é importante lembrar é que o ator vai ter muito suor, então ela vai tentar sempre procurar algum espaço no vestuário mesmo para aderir aí a lapela no vestuário e não na pele, porque se vai ter muito suor, vai criar um problema com a pele. Okay. Another question is when there's a lot of movement and there's regularly bump noises, is there something you can do to avoid that? Depends what kind of bump noises you're encountering. Like body bump, or if for instance they're running. If they're running, you want to make sure you look at their outfit, because you might have a zipper that's loose somewhere. You might, the noise I find the most is Velcro. And because I work on an action show, and there's a lot of outfits that are put together with Velcro. So you hear all the movements, them picking up a gun, them moving and running, you hear the Velcro a lot. So again, I talk to the wardrobe department, and I try to, I ask them if I can put tape. So I do the Gorilla Tape. Because this is good heavy tape. So I'll get Gorilla Tape and I'll cover half the Velcro, and I'll ask them if they can put buttons instead of Velcro. So I try to talk to the wardrobe department before we get to that point where we're gonna be hearing all of that noise. But yeah, for if they're running and they have a necklace or they have a zipper, you wanna find what's causing the thump, and then just adding a little bit of Joe Sticky stuff to put a necklace together or attach it to their body. If the necklace keeps flapping up and down, you want to just secure it down and adding a little bit of Joe Sticky. But you want to make sure you talk to wardrobe department before doing that. Also with a zipper, if a zipper's clingy or on a chain on their shoes, this will always help. Então, nesse caso, eu tenho que olhar qual é o que está gerando o barulho, certo? Então, se, por exemplo, tem tipo zíper ou tem algum colar que no movimento está gerando muito ruído, então você pode usar, por exemplo, o Sticky Joe e aderir o zíper ao vestuário, certo? Para que não fique vibrando, tá? Também é importante nesses casos tentar falar antes como pessoal de vestuário e perguntar o que você pode fazer, mas tentar estar certo antes de chegar à gravação. Ok? Toninho perguntou qual fita é. O nome é Coban de 3M. Acho que pode ser possível conseguir lá no Brasil. Ok. Tem. Também ela falou que, por exemplo, tem muito problema como velcro, certo? Então, o que ela pode usar é Gorilla Tape, ou uma fita que é muito forte que ela tem. Aqui, Gorilla Tape. Então, o que ela faz é deixar a fita acima do velcro para que o velcro não gere problemas de som também. Ok?
They're asking, how would you wire someone with a bikini and say they have their hair? If you cannot put it behind the hair, what would you do? You would ask and see if they can put it right here. So if they can put it under right here, or even on the side sideways, right here. So they also have the SSMs. So if I know I'm gonna work with somebody with a very small outfit, I'm gonna request an SSM for that day, and use a smaller transmitter that I can hide. Okay. And since it's gonna be very close to their skin, you want to use the baby sock or a little pouch to cover it, just so it doesn't get hot. And I also have these little microphones just to protect them from the heat, because they can get really hot, especially if they're going to be outside in the sun a lot. It'll get hot on their skin. So just attaching a piece of this to the back of it, they'll thank you for it. It'll help them a lot. Ok, então nesse caso, você, por exemplo, pode usar outro tipo de posição no transmissor, por exemplo, baixo da axila, certo? Desculpa, alguém tem um microfone. Pô, eu vou descarga. Puta que pariu. Alguém tem aqui o transmissor, o microfone aberto? Não sei quem é. Ok, então alguém no banheiro diz. Então, você pode deixar, por exemplo, baixo da axila esse tema, tipo, se você tem uma cena com muito calor, você sabe que os transmissores, por ser de metal, podem ficar muito quentes. Então, o que ela usa é microfone, certo? É como se fosse patch, né? Acima do transmissor, para que não tenha problema quando tenha contato direto na pele. Okay? Veronica, do you have a capsule you prefer? Or... Desculpa, alguém tem um microfone aberto? 3 vezes, 4 vezes. Podem fechar, por favor? Não sei o que... Aqui. So, Veronica, do you have a level year you prefer? I like the Sanken Casa 11. It's one of my favorite ones because it's easier for me to hide. There's more options for me. I use the DPA a lot, and the Countryman B6 is also a good one, but I think the Casa 11 is my favorite. I have more options with it. But I've noticed that sometimes you prefer very small capsule lavaliers, right? What does that depend on? To do what? Do you sometimes prefer very small lavaliers, or you can do with anyone? I mean, I can rig any of them, but my favorite one is the Casa 11. I like Countryman B6 because that one you can just kind of stick out. So if they had their hair down, you can seriously just have it sticking out of their hair and you can't even notice that it's there. Or also some of the outfits that some people use, it can just be straight out and nobody's gonna notice that it's there. It's just the wind protection on those is a little bit trickier. You're using that one because of how small and discreet it is. And having it in wind kind of defeats the purpose of it. The DPAs are really good for the range that you can get on it, because if you're going to have somebody talking very low and then start yelling at the same time, with the DPA, the mixer has more control at fixing the range than a COS 11. It's also good inside a helmet, or because you don't get as much feedback into it. Ok, então ela falou que ela gosta muito de trabalhar como COS 11G da Sanken, está muito acostumada, gosta de usar. E também às vezes o V6 da Countryman, mas ela acha que é um pouco difícil ter a proteção contra o vento, então é o único probleminha. E também no caso da DPA, ela gosta que você pode ter muita dinâmica, certo? Se a pessoa vai falar muito alto depois, então é mais fácil de tolerar
Isso na DPA, ok? Uma coisa que me falaram aqui que é interessante que algumas das fitas podem estar disponíveis na Drogasil. Acho uma boa dica também. Algumas das fitas que estão usando, ok? Que ela falou. Ok, então, pessoal, acho que já estamos perto de fechar, porque temos a Veronica aqui muito tempo. Thank you so much, Veronica, for spending so much time with us. Let's go into the final questions and we'll be done. Então, algumas perguntas finais que vocês gostariam de fazer? Podem alçar a mão ou podem abrir o microfone? Raoni, acho que você tem uma pergunta. Tem aí. No? Oh, okay. So another question is, weather protections for rainy scenes, but I think we already covered that. Então, Toninho, ela falou das proteções aquelas de dedal, né? A proteção de dedos acima das lapelas, depois com uma borrachinha, fechar. Pessoal, lembrem que estamos fazendo a gravação e vamos carregar o link da gravação depois ao grupo de WhatsApp e ao grupo da Facebook. Se alguém não está, é Electrosonics Brasil. Então, vocês procuram lá na Facebook. Aí vamos ter a gravação. Ok? Então, alguém mais tem alguma pergunta? Ô, Christian. Sim? Eu reparei aqui que ela não falou em nenhum momento de... A gente usa uma fita aqui chamada fita de peruca. Eu não sei o nome. Ela não pronunciou em nenhum momento dessa fita. Por quê? Que ela não gosta de trabalhar com essa fita? Gruda muito? Por que motivo? Deixa eu perguntar, mas não sei se ela conhece. Topstick. Ah, é a mesma Topstick? Topstick é para peruca. Ok. Ela falou, Mané, falou. Na realidade, ela chegou a mostrar, só que a marca é diferente. É que o nosso passa aqui é muito diferente. rápido. Uhum. O nosso é bem diferente do dela. O nosso é um rolinho azul. O dela é branco, eu cheguei a reparar isso. Aí, mas ela é tá mostrando a mesma função. A mesma função? Beleza. É porque a gente estava debatendo sobre isso, de fazer uma troca de fita e não utilizar mais a fita de peruca, trocar, entendeu? A gente estava até falando sobre isso esses dias pelo WhatsApp aqui do grupo de áudio. Aí, por isso, como ela não reparei que ela tinha mostrado, falei que de repente deve ser por causa disso, que gruda muito no lapela. Tá sempre... Agora, com isso tudo, a gente vai ter que estar sempre fazendo uma limpeza nos microfones para poder colocar no outro ator ou atriz, entendeu? Tirou de um, fez a higienização e... Fala, Tutu. Cleiton, Guilherme, a gente estava falando disso só por causa da pandemia, não era deixar de usar ela definitivamente, não. Sim, eu tô falando isso por causa da pandemia mesmo. Não. E, de repente, é só a maneira da gente usar ela diferente. Em vez da gente enrolar a cápsula ali, aquele corpo da cápsula, a gente usaria como ela fez ali no transpore. A gente usa um pedaço mais fino que gruda só de um lado. Enfim, a gente só temos que rever conceitos. Mas a gente também tem muito problema de figurino, né? Muito figurino que é colado muito roupa colada no corpo, camisa transparente, então... Não, sim, sem dúvida. O que ela falou é bem interessante, a gente está sempre lá junto com o pessoal do figurino para poder saber qual a roupa vai ser, para a gente já preparar o microfone. Mas a questão é que ela tem muitos tipos de fita. Eu acho que o que podemos fazer é só fazer uma rapidinha olhada ao que ela faz com cada um, certo? Acho que pode ser uma boa pergunta para ela. Veronica, can you do a little brief summary of the tapes you use and what you use them for, real quick?
Okay, I have a lot of them. Okay, so first step is and so this one I use a lot. This one I always put it in my pocket. I always have a little piece of it. I'll go use this for a lot of. Another one is the Gorilla Tape. And the Gorilla Tape have a couple different colors of the Gorilla Tape. And that one is really good for helmets or if you're gonna keep something stuck on there for a long time. That one will stick and it's gaff tape will eventually tear off. Paper tape won't last and they have too much sound. So if you do paper tape or gaff tape, you might hear it. The Gorilla Tape is very smooth, so it doesn't cause a lot of noise if you're putting it inside a helmet. So I do like that one. Then there is the Kinesio tape, and I use this Tex Gold, and it comes in 2 different colors. And then for the right coat I have these different. These are the ones that go for the fur, the right coat. I have Transport. That's good for the t-shirts, for inside the t-shirt. And let me see. Just let me make a little summary here before I forget everything. Desculpa aí que fechei alguns microfones, mas tava com muito ruído. Então, joystick stuff, ela usa para quase tudo. Usa para fixar uma coisa com outra, usa para as camisetas, é a fita que ela mais usa. A Gorilla Tape, por exemplo, para os capacetes, se ela vai deixar o transmissor ou a lapela perto, acha que melhor vai ser muito mais suave do que outras fitas, então usa também. Tem aqui a fita da kinesiologia, é aquela também que são os furries da Rycoach, usa dos 2 tipos, que é como buraco ou sem buraco. Com orifício ou sem orifício. Okay, go ahead. And then Mepitac is also a good one for the skin. I don't use this one that much, but a lot of people do like it. It's very flexible too. I use it more for hiding a microphone. So if they're wearing a short shirt and you're going to clip it in the back, and so you're going to have the wire showing a little bit, I'll get Mepitac and put it on top of the wire just to hide it at their skin tone. And so that's usually what I use this one for, but other people do like using this one on people's skin. And then, you got that? Oh, sorry. So that was the sorry. Mepitac, ok. Então a Mepitac ela usa também para outro tipo de pessoas que gostam mais daquela que é um pouco mais fina, né, do que a kinesiologia. Então às vezes é melhor para algumas pessoas, mas lembram que algumas pessoas podem criar reação até ao Mepitac. Então esse é o Mepitac. Aqui algumas pessoas estão falando da fita que vocês usam lá. Vocês qual acham que é parecida? É parecida ao joystick ou a qual? A fita que Gleiton falou? Top stick. Fita de peruca, na verdade. Top stick. É parecida a top stick. Ok, perfeito. El top stick y el super stick son lo mismo, almost the same thing. Ok, então são a mesma coisa o top stick ou o super stick. Ok. Ok, y después, let's see. Oh, the moleskin. Aqui, Christian. Sim? Ah, tá. Ok. Essa é a fita de peruca que a gente usa aqui. Essa é a que você falou que é a mesma coisa que ela mostrou aí. Ah, entendi. Ok. Então, se é parecida ao top stick, tem que ser muito parecida. Mas lembrem que às vezes as fitas tem que testar, certo? Também teste e erro, né?
Não, porque a top stick, ela às vezes tem ela causa reação na pele, aquela. Isso aí. Muita reação. Tem vários atores, apresentadores que odeiam colocar ela diretamente no corpo. Então a gente gruda muito na camisa, entendeu? Mas tem alguns que não ligam, que deixam colocar. Mas ela, por sinal, ela é muito boa mesmo. Beleza. Yeah, another. Muito obrigado porque temos que olhar o que temos em Brasil, certo? Another double-sided tape that I like is the carpet tape, and the carpet tape is a big roll of tape. It's double-sided, so, and they have it in different colors, blue and white. And I hadn't shown you guys this one, but another thing that I like to do this, if you don't have a pouch, you can just stick onto the transmitter and this, and then I'll just get this and then I'll stick it on their pants, and I'll do it sideways on their pants, and that's a quick, you're ready to go, and it'll stay there for the majority of the scene of the day. And so you just have to check back on it, but it's a really good strong hold, and that's carpet tape. Então, essa é boa também, o nome é carpet tape. Então, o que ela faz é usar para deixar diretamente nas calças, por exemplo. Então, em vez de usar uma faixa, deixar diretamente acima das calças. Ela está falando, carpet tape. Carpet tape. Ela é essa fita de double face de usar em carpete, não é isso? Isso. This is industry tape, but it's for carpets. So there's different styles. Ok. Uma boa dica que aqui a Tatiana está falando é que a fita banana VHB dá mais reação no corpo do que a top stick. Então, se alguém está pensando em usar, é melhor procurar outra opção. Ok, pessoal. Então, acho que sim. Jorge pergunta, Mepitac, sim. Esse é o nome da Mepitac. É aquela usa também. Ok? Ok, gente, muito obrigado. Mais uma vez, obrigado pela parceria, também pela assistência. E lembrem que qualquer coisa que vocês precisem, só deixem-nos saber. Verônica, estamos em contato muito constante, então ela nos pode ajudar se você ficou com alguma pergunta ou se tem algum caso especial, ela pode ajudar. E também que ela é uma menina muito boa pessoa, gente fina, né? Então, ela sobre o microfone, o transmissor aí, é só passar para ela que aqui a gente trabalha, tem vários, assim, a gente trabalha com vários autores aqui que já tem um shortinho próprio, apropriado, que coloca já o transmissor. Ok. O figurino já fez um shortinho com um transmissorzinho para poder já colocar direto. Não precisa nem colocar. A gente coloca muito no ator, né? No elenco masculino. O feminino, a maioria da novela que a gente está gravando agora, Amor de Mãe, a maioria do elenco feminino já estava vindo já com um shortinho que confeccionaram só para a gente colocar mesmo o transmissor. Para a gente não ter problemas também de ficar caindo toda hora, essas coisas. Sim, por exemplo, também pode acontecer que você tem um trabalho que o ator, ele mesmo vai usar o mesmo vestuário em 2, 3 dias. Você não tem nem que retirar o transmissor do vestuário, certo? Pode deixar aí mesmo e não tem só trocar baterias. Isso aí. Troca a bateria, liga e desliga pelo aplicativo e vai embora. Vamos gravar. Alguns ajustes, claro, né? Quando chega no set, vamos gravar. Isso. Obrigado vocês aí, Christian. Obrigado mesmo. Graças a Verônica, tá? Muito boa. Muito bom mesmo essa comunicação aí, esse cursinho aí pra gente. Muito legal mesmo. Ok, perfeito. Só aqui, desculpa que o Jorge me pediu um link. Tenho aqui um em espanhol, mas Mepitac. Nome é Mepitac, assim. Então, aí podem procurar.
Tá? A Evelyn pergunta se vamos a disponibilizar na live. Vamos ter uma gravação em um arquivo de YouTube e nós vamos carregar o link no grupo da Facebook. Se ainda não estão, é Electrosonics Brasil. Então, vamos estar carregando isso. E também a ideia é juntar todos os nomes das fitas e enviar um correio como link para o vídeo, tá? Então, valeu, pessoal. Muito obrigado. Ok, muito Obrigado, obrigado, Verônica. Verônica. Thank Show de bola. you. Thank you. Thank you, Obrigado, gente. Obrigado. Thank you, guys. Yeah, Veronica! Congratulations. Thank you! Valeu, Verônica. Um abraço. Abraço, pessoal. Um abraço. Valeu. Tchau. Muito Um abraço. obrigado. Tchau, tchau. 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 Valeu.